Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Quando você encontrar, deixa essa página marcada, por favor, porque nós vamos estudar todo o contexto para nós entendermos o que é que Jesus está querendo dizer na parábola que ele menciona. Aliás, nós vamos começar a partir de hoje a estudar as parábolas de Jesus. Você sabe que Jesus, ele usava uma figura de linguagem muitas vezes, fazendo comparações. Ele ilustrava, contava uma história para que alguns entendessem o sentido de uma mensagem. E eu quero, se Deus assim permitir, nos próximos domingos, ir pregando sobre as parábolas, porque você deve se lembrar que nós estudamos o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte foi a principal pregação de Jesus, e desde que terminamos, eu comecei a pensar numa das cartas, eu comecei a estudar o livro de Atos, mas depois de quarta-feira eu comecei a pensar que Jesus não falou só no Monte das Oliveiras, e durante o seu ministério terreno de 3 anos e meio, Jesus contou muitas parábolas, e eu quero, a partir de hoje, começar a estudar com você essas parábolas ditas por Jesus. Então, vamos começar no Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, e versículo 36. Está escrito assim: e disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para o coser ou para costurar em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a veste velha. Versículo 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão, mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. É importante nós entendermos desde já para quem Jesus está falando isso. Ele está participando de um banquete na casa de um homem que trabalhava na recebedoria. Ele era cobrador de impostos, se chamava Levi, era publicano. E como todo publicano, como todos os samaritanos, como todos os gentios, como todos os não-judeus, eles eram hostilizados pelos judeus. E enquanto Jesus está participando daquele banquete com Levi e os seus colegas publicanos, os escribas e fariseus, que pertenciam à principal religião da época, eles estavam murmurando entre si, dizendo: mas como é que esse moço ousa a se relacionar com essa gentinha, com esses imundos, estes ímpios? Então, eles vão perguntar para Jesus, por que os escribas, os fariseus, os discípulos de João Batista jejuavam, e os discípulos de Jesus não jejuavam. Jesus vai explicar por quê, e então, com base nisso, ele vai contar essa parábola. Ele está no meio dos considerados imundos, perdidos, e está sendo questionado por um religioso da época.
E é por isso que ele vai contar esta parábola. Ninguém pega um pedaço de uma veste nova para costurar numa veste velha, porque qualquer que assim o fizer, não vai conseguir, por exemplo, consertar a ruptura da veste velha e vai estragar a nova. E aí ele vai dizer: ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão os odres velhos vão se romper e vai estragar o vinho e os odres. Por que Jesus está falando isso? Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui na tua casa, reunidos em teu nome. Agora é o momento de nós ouvirmos a tua voz e pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, traga luz à nossa mente, abra o nosso entendimento para compreendermos aquilo que o Senhor tem a tratar conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode sentar aí no seu lugar, por favor. Antes de nós entrarmos no texto e fazermos uma exegese, uma explicação do texto, eu preciso que você entenda uma coisa muito importante. A principal religião daquela época era o judaísmo. E os judeus, eles acreditavam no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó. Eles acreditavam nos escritos de Moisés, no livro dos profetas. A Bíblia deles era exatamente o Antigo Testamento que nós temos aqui. E quando eles se reuniam no culto judaico, era lido a lei de Moisés, o livro dos profetas, e eles sempre diziam que Deus na antiguidade fez uma promessa de que enviaria um profeta no qual as pessoas deveriam ouvi-lo. Eu cito com frequência o texto de Deuteronômio capítulo 18, do 15 ao 18, quando Moisés escreveu algo que Deus disse: eis que levantarei no meio dos seus irmãos um profeta semelhante a vocês, e vocês devem ouvir tudo que ele tem para falar. Então, quando os judeus se reuniam, quando eles congregavam, eles faziam a leitura dos textos de Moisés, contavam as histórias dos profetas, explicavam aquilo que eles entendiam da lei, e então viviam a expectativa de que o Messias viria à terra, que o profeta prometido por Deus estaria entre eles. Então, além desse hábito de se reunir para congregar e ouvir os escritos de Moisés e dos profetas, os judeus eles estavam acostumados a periodicamente fazerem as festas que foram ordenadas na lei: a festa das primícias, a festa das colheitas, a festa dos tabernáculos, a Páscoa e algumas outras festas que foram instituídas pelo próprio Deus e que tinham um significado especial para o judaísmo. Mas então nasce Jesus. Depois de completar 30 anos de idade, ele assume ser o Messias, aquele profeta que Deus havia prometido. Mas os judeus, em sua grande maioria, não acreditavam que um moço criado em Nazaré, filho de um carpinteiro, poderia ser o Messias. Então, como você sabe bem,
Jesus vai ser rejeitado, como diz João 1,11, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E, apesar dos judeus não o receberem, Jesus cumpriu a sua missão. Ele foi ao martírio, à cruz do Calvário, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Amém. Mas é importante nós entendermos que existe uma certa diferença entre o judaísmo, a fé dos judeus, a religião judaica, e o cristianismo, que é a fé daqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Messias, o profeta. Como eu disse a você, os judeus, eles eram alimentados espiritualmente pelos escritos de Moisés, pelas histórias de Elias, por aquilo que os profetas escreveram. Mas quando Jesus vem e assume ser o Messias, a partir de então, aqueles que acreditam no seu discurso, no seu sermão, na sua mensagem, o que mais importa é justamente o que ele tem para falar. Porque se nós temos que ouvi-lo, então o que importa é o que ele fala. Isso precisa estar bem claro. Eu vou dar alguns exemplos para você aqui. Vá comigo aqui para Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Jesus está no monte da transfiguração, na companhia de Pedro, Tiago e João. E então ele se transfigura, ele muda de figura. As suas vestes vão ficar resplandecentes, brancas. E quando isso acontece, aparecem dois personagens da antiga aliança. Dois homens relevantes e extremamente importantes na religião judaica. Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas. E quando Pedro viu aquilo, Pedro ficou perplexo, porque ele viu, não é parábola não, ele viu Moisés, que havia exercido o seu ministério muitos anos antes, ele viu Elias, que representa os profetas, as duas maiores influências da religião judaica, e ele vê Jesus com vestes tão brancas, mas tão brancas que nem a principal lavanderia poderia deixar uma roupa tão alva como estava as vestes de Jesus. Mas o texto mostra que vai acontecer uma coisa interessante, eu quero ler isso com você. Mateus 17, versículo, vamos ver, o 3, vamos ler a partir do 1, está escrito assim: 6 dias depois, tomou consigo Jesus a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Pedro ficou perplexo. Olha, Senhor, se o Senhor quiser, nós podemos preparar aqui um tabernáculo para ti, um para Moisés e um para Elias. Porque Pedro viu Moisés, porque Pedro viu Elias. Mas olha o que vai acontecer no versículo 5. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu,
E da nuvem saiu uma voz que dizia: este, presta atenção, não está escrito estes, está escrito este. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Quando aquela nuvem luminosa aparece, Moisés e Elias misteriosamente somem. Moisés, que representa a lei, Elias, que representa os profetas, não são mais vistos por Pedro. As duas principais influências do judaísmo somem. E quem permanecem ali? Quem permanece ali? O Filho de Deus. E então ouviu-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. Preste atenção no que ele tem para falar, ouça-o. Ele é o profeta que havia sido prometido. Foi dele que Moisés falou, foi dele que Elias pregou. Ouça-o. Então, Moisés e Elias, que foram figuras importantes na história do povo judeu, e que muito nos ensinam através dos seus escritos, eles não são mais importantes do que aquele que nós temos que ouvir. Tanto é que na carta aos Hebreus capítulo 1, eu quero que você leia comigo, Hebreus capítulo de número 1, olha o que está escrito no versículo de número 1, preste atenção. Diz assim: havendo Deus antigamente, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, olha o que ele está dizendo. Deus antigamente, num tempo passado, ele falou muitas vezes aos nossos pais, de muitas maneiras, pelos profetas, antigamente. Agora olha a sequência do texto: a nós falou-nos nestes últimos dias, num outro tempo. Percebeu? Antigamente, Deus falou de várias maneiras, através dos profetas. A nós, nos últimos dias, em outra época, em outro tempo, nos falou pelo Filho. Ou seja, no período da igreja, quando a igreja é estabelecida, quando ele cumpre o seu propósito, quando ele morre e ressuscita ao terceiro dia, quando ele ascende aos céus, quando os 120 estavam reunidos no mesmo lugar, e então veio o Espírito Santo e eles foram revestidos de poder e começaram com intrepidez e ousadia a anunciar o Evangelho. Então ali nasce a igreja começa ali. E a missão daqueles que tiveram o propósito de expandir o reino, não era pregar Moisés, não era pregar Elias, mas era mostrar que tudo que eles falaram se cumpriram na vida de quem? Do Filho. Então eu estou dizendo isso a você para deixar bem claro que o que nos importa é o que Jesus fala, porque nós não somos judeus, amém? A nossa religião não é judaica, nós somos cristãos. A Ele nós temos que ouvir. Dito isso, eu queria mostrar para você uma coisa interessante acerca da maneira como Jesus pregava, como ele ensinava. Havia uma profecia no Salmo 78, e eu quero ler com você, livro dos Salmos e Salmo de número 78,
versículo 1 está escrito assim: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca, abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Isso é uma profecia. Escutem o que eu tenho para falar, povo meu. Ouçam a minha mensagem, povo meu. Abrirei a boca e falarei por parábolas, proporei enigmas da antiguidade. E quando você olha para o verbo que se fez carne, quando você olha para aquele que o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, quando você estuda os evangelhos e presta atenção no que está sendo narrado, você vai perceber que de fato Jesus, ele falava por parábolas, como diz o verso 2. Jesus, ele tinha algumas mensagens que eram enigmáticas. Ele usava muitas metáforas, figuras de linguagens, fazia comparações. Por isso que aqui em Mateus capítulo 13, eu quero que você volte lá para o Novo Testamento, Mateus capítulo 13, veja o que está escrito comigo no versículo de número 34. Mateus capítulo 13, versículo 34. Está escrito assim: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falavas sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Ou seja, Jesus, ele tinha um hábito de compartilhar mistérios do reino, falando por parábolas, e isso é fantástico. Talvez Jesus queria que as pessoas raciocinassem, pensassem um pouco, refletissem, mas o que ele está querendo dizer com isso? E nós estudamos o Sermão do Monte recentemente, podemos contemplar que, até naquele discurso, Jesus já falava por parábolas. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, por exemplo, Jesus vai dizer assim: vocês são o sal da terra. A ideia dele é fazer com que as pessoas pensem: quais são as propriedades do sal? Qual a finalidade dele? Dar sabor, conservar. Aí ele vai dizer assim: vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada e coloca nas partes de baixo de uma casa, mas colocam nos lugares altos, para que ela ilumine todos os que estão no ambiente. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ele conta uma parábola. Você viu uma outra parábola no Sermão do Monte? Capítulo 7, versículo 1. Versículo 1 e 2, ele diz assim: olha, não julguem para que vocês não sejam julgados. Por que você repara em um cisco que está no olho do seu irmão e não consegue ver uma trave que está no seu? É uma parábola. No final do Sermão do Monte, Jesus vai dizer assim: aquele que escuta o meu discurso, estas minhas palavras e as cumpre, eu vou compará-lo a uma pessoa prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. É uma parábola. Então,
estudando a Bíblia, e eu fiquei sentindo no coração, já que nós estudamos o Sermão do Monte, versículo a versículo, agora nós vamos começar a estudar aquilo que Jesus ensinou através das parábolas. Vamos tentar trazer luz ao nosso entendimento, à nossa mente, para compreender cada uma das ocasiões que ele vai usar uma metáfora, que ele vai usar uma linguagem figurada para tentar entender o que ele quer dizer com isso. Por isso que eu pedi para você ler comigo no início, capítulo 5 de Lucas, eu quero que você volte até lá. Lucas capítulo 5. Nós vemos no início da mensagem o texto onde Jesus vai dizer: ninguém vai pegar uma roupa nova e cortar um pedaço de pano de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Porque nesse caso, a pessoa ficaria sem a roupa velha e sem a roupa nova, porque ela vai estragar a roupa nova e não vai conseguir consertar a velha. E presta atenção nisso aqui, principalmente as costureiras. Nós estamos em 2021, certo? Hoje as máquinas de costura só faltam fazer milagres. Mas o texto foi escrito há mais de 2000 anos, tá? Antes que a costureira levanta a mão e fala assim: pastor, dá sim. Então Jesus está usando um contexto da época. E aí ele diz: não se põe vinho novo em odres velhos. Eu vou te explicar isso já já, mas para nós entendermos essa parábola, nós temos que levar em consideração todo o contexto. Jesus, ele já está evangelizando, ele já está salvando perdidos, ele já está escolhendo aqueles homens que fariam parte do seleto grupo daqueles que iriam expandir o reino, evangelizar, pregar, fazer a mesma obra que ele. Em uma certa ocasião, ele passa na recebedoria e lá vê um moço chamado Levi, um homem de má reputação, considerado condenado, mal visto pela sociedade judaica, odiado pelo judaísmo, porque apesar de ser judeu, prestava serviços ao Império Romano. E quando Jesus vê esse homem, Jesus diz a ele: vem comigo, segue-me. E o texto diz que este moço largou tudo para seguir Jesus. E então ele tem a ideia de fazer um banquete em sua casa. E ele chama Jesus e os seus colegas publicanos. Então, acompanhe comigo a leitura a partir do verso 27 para ficar mais fácil de entender. Lucas capítulo 5, versículo 27. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Então, qual é o cenário? Uma casa, o dono dela é um publicano, Jesus, que já era popularmente conhecido, está presente. Ao redor daquela mesa estão os outros publicanos, colegas de Levi. E os escribas e fariseus, presta atenção nesses detalhes, senão você não entende a parábola. Os escribas e fariseus que odiavam os publicanos, que davam sentenças de condenação aos publicanos, que destratavam os samaritanos, que hostilizavam os gentios, eles são incomodados com a presença de Jesus ali. Porque Jesus já dizia ser o Filho de Deus.
Então, na cabeça dos religiosos está a indagação: o que ele faz no meio dessa gentalha? Como é que ele se relaciona com essas pessoas? Como sendo ele um rabino, tem a ousadia de se reduzir a nada para se envolver com essa gente? Porque os judeus, eles eram exclusivistas. Você lembra quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana? Ela mesma, ela vai dizer: como sendo tu judeu, fala comigo que sou mulher samaritana. E aí o texto diz lá no verso 9, que judeus e samaritanos não se comunicam. Por isso que quando Jairo, ele precisa suplicar a ajuda de Jesus, sendo ele um principal da sinagoga, ele corre o risco de colocar tudo a perder, porque jamais um judeu poderia se prostrar a uma pessoa. Então, esse exclusivismo da religião judaica, e vale a pena observar também, que eles eram autossuficientes, eles se consideravam salvos. Eles, quando oravam, eles ostentavam, eles eram orgulhosos por serem descendentes de Abraão. Estes eram aqueles que não enxergavam a necessidade do arrependimento, a necessidade de mudanças. Então acreditavam que, por ser descendentes de Abraão, eles estavam garantidos no plano de salvação do Deus dos judeus. Então agora eles começam a murmurar. Olha o versículo 30. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Essa gente não vale nada. Esses caras são condenados, são perdidos, eles não têm Deus. Eles não vão nos cultos, eles enganam as pessoas, eles cobram taxas abusivas. Como é que o mestre, como é que esse moço, dizendo ser um judeu, ele se relaciona com esse tipo de gente? Aí Jesus vai dar a seguinte resposta. Olha o verso 31. E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus já está mostrando com isso que há uma diferença entre aquilo que ele estabelece a partir de então, com a chegada do seu reino, e a prática da religião judaica. Porque o judaísmo não promove salvação. O judaísmo não promove generosidade, solidariedade, ajuda ao próximo. Tanto é que Jesus disse que o levita e o sacerdote olharam aquele moço caído, ferido, machucado e simplesmente desprezaram. Aí vem ele com o seu amor, com a sua graça. Aí vem ele oferecendo repouso, oferecendo descanso, olhando para aqueles que eram marginalizados e diz: vinde a mim os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A resposta de Jesus é essa: eu não vim aqui para dar forças ao antigo concerto, não. Eu vim aqui para anunciar a chegada do reino de Deus. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim justamente para estes que são hostilizados, marginalizados, rejeitados. Os que estão saudáveis não precisam de médicos. Eu vim buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Já é um contraponto, porque no judaísmo não tinha isso. E logo em seguida, aqueles religiosos vão fazer uma outra pergunta. Olha o verso 33. Disseram-lhe então eles: por que jejuam muitas vezes os discípulos de João e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? Chegaram para Jesus e falaram assim: ó, os fariseus, eles oram e jejuam o tempo todo. Até os discípulos do João Batista fazem isso.
Mas por que os seus discípulos não? No contexto judaico, os jejuns na antiguidade, eles eram feitos mediante as calamidades. Quando acontecia uma destruição, uma ruína. Quando você lê Zacarias 7, quando o templo de Zorobabel é destruído, um jejum vai ser proclamado diante daquela tragédia. Quando você lê 2 Samuel, na altura do capítulo 12, quando Davi tem um filho recém-nascido, que está entre a vida e a morte, a palavra diz que Davi jejuou pela criança. Então, o jejum na antiguidade era um meio de expressar o seu luto, a sua tristeza profunda. Mas os religiosos, eles começaram a utilizar o jejum como um meio de expressar a sua espiritualidade. Então eles usavam a prática dos jejuns e das orações como um meio de serem vistos pelos homens. Por isso que nós estudamos lá no capítulo 6, nos primeiros versículos, o próprio Jesus falando: olha, quando vocês jejuarem, não sejam como os hipócritas, que desfiguram o rosto e fazem questão de demonstrar que jejuam para serem vistos pelos homens. Então, os fariseus, os religiosos, eles usavam o jejum como uma expressão da sua espiritualidade. Por isso que lá em Lucas capítulo 18, versículo 12, aquele fariseu que orava, batia no peito e dizia: eu jejuo 2 vezes na semana. Então eles vão perguntar para Jesus: por que os seus discípulos não jejuam? Por que os fariseus jejuam? Por que os discípulos de João Batista jejuam e os seus discípulos não jejuam? Entenda uma coisa: aqueles homens que andavam com Jesus, eles eram alegres, irmãos. Eles eram felizes. Eles não tinham motivos para jejuar. Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você não encontra na palavra menção dos escribas e fariseus sendo felizes naquilo que eles faziam, na maneira como serviam a Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmão, Jesus era festeiro. O primeiro milagre que Jesus faz é numa festa de casamento, quando ele transforma a água em vinho. Então, quando perguntaram para Jesus por que os discípulos dele não jejuavam, e os escribas e fariseus jejuavam, Jesus identifica que a questão do jejum para eles era com base na antiga aliança. Eles jejuavam porque eles queriam expressar a espiritualidade. E a resposta de Jesus está no versículo de número 34, veja. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Por que Jesus vai usar essa expressão? Os convidados das bodas enquanto o noivo está com eles. Isso aqui é uma parábola também. Porque as festas de núpcias, de casamento da época, demoravam pelo menos 7 dias. E eram dias de alegria. Você já jejuou num dia de festa? É claro que não. Você já foi numa festa em jejum? É claro que não, porque você vai na festa para quê? Para comer e beber, para se divertir. Então Jesus vai dizer: por que eles vão jejuar na presença do noivo? Aí na sequência do texto ele diz, 35: dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias jejuarão. Porque quando o esposo for tirado, então eles vão ficar tristes, então eles vão sofrer. Nestes dias eles vão jejuar. Agora presta atenção nisso aqui. Jesus sabe a intenção dos seus questionadores. Jesus, ele sabe o que eles querem, com base no que eles fazem aquelas perguntas. Tudo que os escribas, fariseus, essênios, zelotes, saduceus
e todas as vertentes do judaísmo, eles criam, acreditavam, era exatamente no escrito de Moisés e Elias. Só que quando Jesus vem para estabelecer um novo concerto, um novo pacto, uma nova aliança. Ele não veio para pegar um homem arrebentado e remendá-lo, para que ele ficasse certo. Ele veio para dar uma vida nova. Ele veio para fazer um novo mandamento vos dou. Então, quando Jesus conta a parábola que nós lemos no início, ele vai usar exatamente figuras de linguagens que eram muito conhecidas na época. Você tem que pensar assim, irmãos, imagine uma moça que tem lá os seus 30 anos e que quando ela tinha os seus 20, ela usou um vestido maravilhoso numa festa, de modo que todo mundo comentou. E ela é apaixonada por aquele vestido, mas o tempo passou, ele perdeu o seu brilho. De tanto lavar, houve umas rupturas, uns rasgos ali. E aí, por causa da paixão que ela tem por aquele vestido, ela não quer perder. Mas está rasgado. Não tem mais a mesma importância. Aí vem alguém com a solução. Qual é a solução? Um vestido novo. Mas ela gosta tanto daquele vestido velho que ela pensa, já sei. Ela vai lá e corta o vestido novo, tira uma parte do vestido novo, e ela vai no vestido velho e faz uma emenda. Aí ela olha depois e fala, não deu certo. Eu estraguei o novo e fiquei sem o velho. Jesus está querendo mostrar que aquilo que ele trouxe consigo é muito mais importante do que aquilo que predominou na vida dos judeus durante séculos. Ele veio anunciar a chegada de um novo tempo, de uma nova vida. Por isso que esse texto está inserido exatamente num contexto onde um publicano é salvo, um publicano é resgatado. Um publicano é chamado para ser discípulo. Aquele que era desprezado, desonrado, considerado perdido e condenado, Jesus olha para ele e diz, segue-me. Ele largou tudo para seguir Jesus. A religião judaica não propõe isso. O evangelho de Jesus Cristo sim. Então agora Jesus quer mostrar que todo aquele conceito religioso no qual eles zelavam, preservavam as tradições dos anciãos, que eram regras que eles adicionavam às leis mosaicas, a partir dali não vale mais nada, porque o novo de Deus estava na terra. O novo de Deus passava ali. E a ideia de Jesus é mostrar que não tem como haver como é que eu posso dizer, uma junção, um envolvimento, uma mistura entre judaísmo e cristianismo, porque judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra. Entenda, todas as leis cerimoniais judaicas, elas se cumprem em Jesus Cristo. Todas as festas que Deus mandou aos descendentes de Abraão para que eles fizessem no período de tempo estabelecido, elas têm o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Como é que os homens obtinham perdão na antiga aliança? Depois do seu erro, eles compravam, ou então eles escolhiam entre o seu rebanho um cordeiro perfeito, não podia ter deficiência nos olhos, não podia ter patas quebradas, e então quando o sacerdote examinava aquele cordeiro, e constatando a sua perfeição, então aquele cordeiro era imolado, o sangue que era derramado, oferecia ao pecador o perdão, a expiação da culpa.
Mas em João 1:29 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus então ele vai dizer no versículo de número 37, ninguém põe vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres e se estragarão. O que você está querendo dizer com isso? O que é um odre, pastor? É uma bolsa de couro feita com pele de cabras, que quando nova, ela é flexível, e o vinho novo era armazenado nessas bolsas de couro, e quando acontecia a expansão dos gases, ela aumentava o seu tamanho, suportando a pressão naquele processo de fermentação do vinho. Então o vinho novo, ele era fermentado num odre novo, porque com o passar do tempo, aquele couro ressecava, e com o couro ressecado, nesse processo de fermentação, quando os gases se expandiam, então ele rachava, então o vinho se perdia e o odre estragava. O que Jesus está querendo dizer? Não tem como pegar aquilo que é novo e misturar com o velho. Jesus veio trazendo um novo mandamento, um novo pacto, um novo testamento, uma nova aliança, uma nova vida. E quando você olha para os conflitos teológicos que haviam nas igrejas do primeiro século, você vai perceber que a maior dificuldade deles era justamente entender esta parábola. Porque, embora o Cristo ressuscitado fosse pregado ali, havia influência de judaizantes que insistiam no costume das práticas dos judeus na igreja cristã. Esse era o problema dos cristãos da Galácia, por exemplo. Vai aqui comigo para Gálatas capítulo 2. Pedro e Paulo, presta atenção nisso aqui. Foram duas importantes influências na igreja cristã. Pedro levava o evangelho aos judeus, enquanto Paulo foi escolhido para pregar o evangelho aos gentios. E houve uma certa ocasião em que Pedro vai participar de uma refeição com gentios. Mas quando ele percebeu a aproximação de pessoas da circuncisão, ele ficou envergonhado, disfarçou e fingiu que não estava perto. E quando Paulo viu isso, quando Paulo soube disso, Paulo ficou indignado. Porque Pedro era um camarada que conhecia o judaísmo. E que por muitas vezes ele ensinou algumas práticas da religião judaica. Paulo vai repreender Pedro publicamente. E eu quero ler com você aqui Gálatas 2, versículo 11. Está escrito assim: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Quem eram os da circuncisão? Os judeus. Os gentios não eram da circuncisão. Qual era o pacto que Deus tinha com os descendentes de Abraão, aqueles que pertencem à religião judaica? A circuncisão. Você lembra que ao 8º dia o menino era levado e acontecia aquela microcirurgia? Ali era o pacto. Qual é o pacto que Cristo tem com aqueles que ingressam no seu reino? O batismo nas águas. Essa é a aliança de Deus com o homem, o batismo nas águas. Por isso que quem crer e for batizado será salvo.
Só que Paulo identifica que Pedro, enquanto os outros judeus não estão, ele se relaciona com os gentios. Mas ao perceber a proximidade dos judeus, ele disfarça e sai de fininho. Agora veja o versículo de número 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. O que é dissimular? É encobrir. Parece que algumas coisas não estavam claras a Pedro. Pedro ainda tinha uma certa resistência na salvação dos não-judeus. Você lê Atos, do capítulo 1 até o capítulo 8, o evangelho é pregado aos judeus. De alguns versículos do capítulo 8, o evangelho começa a ser pregado em Samaria. E no capítulo 9, então, Paulo, ele é escolhido para levar o evangelho às outras gentes. Então, Pedro tinha um certo receio de se envolver com os não-judeus. E isso ofende Paulo. É isso que ele está relatando na carta aos Gálatas. Agora olha o versículo 14. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme o evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios, não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ou seja, Pedro, vem cá. Se você, sendo judeu, você não vive como um judeu, por que você está querendo evangelizar os gentios com o judaísmo? Qual que é o problema da igreja hoje, irmãos? Entenda, porque aqui está o grande mistério da mensagem. Nós não somos judeus. Não se faz necessário na igreja cristã nenhum tipo de hábito judaico. Nós não precisamos ter uma estrela de Davi, nós não precisamos pregar com talit, que é aquele pano que os homens colocam, que normalmente as cores são brancas com azul, que é a bandeira de Israel. Nós não precisamos usar quepá, não precisamos tocar shofar, não precisamos fazer sacrifícios, não precisamos ter um candelabro, porque todas essas coisas são figuras daquilo que se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. E uma vez que Cristo vem ser a nossa realidade, por que então nós vamos ficar recorrendo às figuras que o representam? É isso que Jesus está falando. Não tem como remendar uma coisa do velho no novo. Quando Deus olhou para um homem perdido, condenado, Deus não olhou para o camarada e disse: esse cara aí, ele usa droga, esse cara aí fuma, ele mata, esse cara trai, esse cara mente, esse cara faz tudo. Eu vou fazer uma gambiarra aqui para resolver o problema dele. Eu vou fazer um remendo nele aqui, eu vou costurar esse cara todinho. Não. O que Deus faz? Dá uma vida nova. Por isso que Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 1, assim andemos nós também em novidade de vida. 2 Coríntios 5,17, lembra? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O problema é que alguns insistem em judaizar a igreja cristã. Tem que guardar o sábado, pastor. Bobagem. O Antigo Testamento, irmãos, ele é sombra do Novo, porque o Novo é o cumprimento do Antigo. Você quer exemplos? Êxodo 16:4. O povo tinha fome. O que Deus fazia para matar a fome deles? Enviava o pão do céu. Aí vem Jesus em João capítulo 6, versículo 48, 56, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, o que está escrito no Antigo se cumpre no Novo. Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores, verdadeiramente ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Isso se cumpre quando? Em Mateus capítulo 27,
quando Jesus é castigado, torturado, ele foi ferido, mas não abriu a boca. Isso se cumpre no Novo Testamento. Então, o que você prefere, irmão? Se Deus olhar para você e dizer assim: meu filho, vou lhe dar um privilégio de fazer uma escolha. De um lado está a maquete de um lindo apartamento que será construído. Do outro está um apartamento construído. O que você prefere? A maquete ou o que está construído? Eu tenho certeza que você vai escolher o que está construído. O Antigo Testamento é uma promessa, Cristo é uma realidade. Então, nós não podemos trazer costumes judaicos para a igreja cristã, porque se assim fizermos, nós estamos querendo remendar uma coisa nova com coisas velhas. Isso precisa entrar na sua cabeça. Olha o que está escrito aqui na carta aos Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Qual era a intenção dos fariseus quando eles começam a jejuar 2 vezes na semana? Eram expressar a espiritualidade. Por que eles oravam de pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens? Por que um pastor, por que uma igreja que se diz cristã precisa aderir costumes judaicos? Apenas para expressar a sua espiritualidade. Coisa de fariseu. Olha o que Paulo escreveu, ou melhor, o escritor aos Hebreus escreveu no capítulo 8, versículo de número 12. Diz assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e das suas prevaricações, não me lembrarei mais. Verso 13, dizendo: novo concerto, novo pacto, nova aliança, envelheceu o primeiro. O primeiro o quê? O primeiro pacto, a primeira aliança. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Jesus está falando do quê? Do pacto, da circuncisão, da aliança. Todos aqueles dogmas dos religiosos, que eles atavam fardos pesados os outros, mas não cumpriam. O zelo que eles tinham pela lei, a autossuficiência, a autoconfiança, a autojustificação que eles tinham, a segurança da religião, não são suficientes para salvar. Eles continuam presos ao pecado. Aí vem Jesus na casa de um homem perdido e o chama, o salva, o nomeia discípulo. E agora aqueles que estão presos à religião judaica começam a questionar Jesus. Mas como assim? Eu não vejo eles jejuando, será que são salvos mesmo? Eu não vejo eles tristes, será que são salvos mesmo? Eu não vejo ele fazendo aquilo que nós fazemos, será que são salvos mesmos? Aí Jesus vai mostrar exatamente isso. Olha, o que eu vim fazer é algo que muda a vida do homem. Eu não vim aqui para colocar ninguém preso a uma religião, eu vim para salvá-los. Porque a salvação deles não está naquilo que eles podem fazer ou cumprir, está naquilo que eu fiz por eles. Então Jesus vai usar essa figura de linguagem. Ninguém pega pano, remendo de pano novo para costurar em veste velha, porque não vai funcionar. Ninguém vai colocar um vinho novo em odres velhos, porque senão vai se perder o vinho e o odre. Em outras palavras, Jesus veio para anunciar um novo tempo, um novo mandamento, uma nova aliança. Não foi isso que ele disse? Esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Tudo se fez novo. Daqui para frente é uma vida nova. E eu queria que você parasse e pensasse: se ele, que é o dono do reino, fez questão de mostrar que o velho não se mistura com o novo, o judaísmo não se mistura com o cristianismo, e vale a pena dizer
que os judeus, em sua maioria, não aceitaram a Cristo, rejeitaram a Cristo, não creram na sua mensagem. Você vai pesquisar, você vai chegar à conclusão que até os dias de hoje, a grande maioria dos judeus, com exceção dos ortodoxos, que são aqueles que usam aquelas trancinhas, para eles, Jesus não é o Messias. Eles ainda aguardam um profeta prometido por Deus através de Moisés. Eles ainda estão esperando a chegada daquele a quem eles devem ouvir. Não, o cristão já recebeu aquele que Deus prometeu enviar. O cristão já acreditou naquele a quem Deus prometeu enviar. O cristão ouviu o ensinamento daquele a quem Deus prometeu enviar. O cristão foi salvo por aquele a quem Deus prometeu enviar. E para mim e para você, o que importa é o que ele falou, é o que ele ensinou, é o que ele disse. Moisés, um baita de um homem, uma grande influência. Podemos sim pegar textos do Antigo Testamento e tirarmos algumas lições, uns bons exemplos, mas nós não podemos pegar o que Moisés ensinou aos judeus e querer aplicar como cristãos, senão nós vamos ter que começar a matar gente apedrejado. Por isso que o texto deixa bem claro, olha, Deus na antiguidade falou aos nossos pais de várias maneiras, por vários profetas, mas a nós quem? A igreja, ele falou através de quem? Do Filho. E se foi o Filho que falou que nós não temos que buscar coisas do velho concerto e trazer para o novo, quem somos nós para questionar? Vamos ficar todos de pé, por favor.